Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte. 30 de maio de 2024, blog diário de 167, minguando até 1123 dias. Quem não assistiu o vídeo anterior, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam nesse canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela dedicação. Muita paz a todos. Hoje, a princípio, eu quero que vocês entendam, às vezes, eu falo algumas numerologia de uma forma errada no que diz respeito ao vídeo, né, e os dias, mas peço que considere no final todas as expressões serão alinhadas, né, tanto da Bíblia significativa, as numerologia, todas as expressões serão alinhadas, ok? Isso é uma paciência, é uma dedicação de cada um de nós, né, e fazendo aquilo que nós fazemos, né, da forma correta e dedicada na medida do possível, né? Existem várias limitações dentro desse trabalho. Não é o caso de estar dizendo isso, né? Essas coisas, ela não vai de uma certa forma ajudar aos nossos progressos dentro dessas coisas que a gente vem tendo dito a todo momento. Vamos focar só mesmo naquilo que é bom, naquilo que interessa, né? É a formação de Cristo, a graça de Deus, ok? Perfeito, maravilha. Do mais é só gratidão, né? Paciência, tanto de um lado como do outro. No final é Deus no controle sempre, só gratidão, nada mais, ok? Eu peguei essa expressão da Bíblia significativa porque existem muitos conflitos sobre ela, não só sobre ela, mas em todas. Quando se trata de Bíblia significativa, ideologia, cristianismo, falso cristianismos, né? Essa formação do anticristo, ela compromete muito nosso relacionamento social, né? Hoje é comum essa expressão pai e mãe, a gente usar ela dentro dos nossos relacionamentos social o tempo todo, né? Você vai, mesmo dentro de uma comunidade religiosa, você vai e vê, né, os líderes gerando ideologia sobre essas coisas, essa propaganda, né? Deixará o pai e a mãe e apegar a sua mulher. Pois bem, nós vamos ver como isso funciona na verdade, como é a verdade, a formação de Cristo, ok? Vamos ler um versículo aqui na Bíblia para a gente entender dessas duas formas, a formação verdadeira e a formação que veio propagado com essa Bíblia significativa, né? O falso cristianismo. Não tenho que dizer nada sobre os trabalhadores, é só eles dedicaram o seu trabalho. Aqui, quando a gente vai questionar alguém, a gente temos que questionar alguém que possa resolver os nossos problemas. A gente criar conflito entre um irmão e o outro não resolve as coisas, certo? Muitas das vezes, às vezes eu costumo dizer que
né? Antes de meu pai esteja ausente, eu falei: pai, não se preocupa, isso aqui é batalha de gigante, e só um vai sair vencedor, certo? Só um, sempre vai ser só um. E é, né, Deus acima de todos a princípio, e assim a gente vamos seguindo, certo? Ok? Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estarão nu, o homem e sua mulher, e não se envergonharão. Não se envergonharão. Ambos estavam nu e não se envergonhavam, certo? Veja, olha a tradução, se fosse de uma forma correta, ó. Portanto, deixará a glória, a sua vida e o seu corpo, e apegar-se-á ao seu novo corpo, que ele ia receber um corpo de glória. E serão ambos uma só glória. Porque essa glória que ele está falando é depois do corpo, seria corpo, e depois do corpo uma glória, né? Eu tenho dito sempre, quando há corpo e glória, essas mesmas ficam nos mesmos posturas. Do lado de lá de Deus, do lado de cá para relacionamento social. Ambos entendem, ambos andavam nus, o corpo, a glória e o seu corpo, e não se envergonhavam. A princípio, é mais ou menos essa a tradução. Claro que precisa de uma dedicação. Eu só estou demonstrando aqui uma possibilidade de que a Bíblia seja assim, né? Não é o meu caso de ensinar a Bíblia da forma correta, porque a Bíblia é significativa. Nós precisamos de amadurecer, precisamos de criar novas expressões, precisamos de compreender o que aconteceu entre esses 2 milênios. Ok? Precisamos de entender. A nossa mente vai se amadurecendo com isso, ok? As pessoas que estão acompanhando, elas vão entender. A princípio, olha para essa formação. Aqui está o pai e aqui está a mãe. Na Bíblia significativa, né? Na Bíblia, na formação de Cristo, quer dizer, na formação de Cristo, a origem dela era aqui é pai e aqui é mãe. Aqui já está entrando uma ideologia aqui, ok? Por quê? Esses daqui são o homem perfeito que Deus criou. O homem tem palavra, Deus tem espírito e forma palavra para o homem. O homem tem palavra e forma vida. A vida forma vida, a vida tem vida e forma corpo. E corpo e a glória. Aqui vai pedir um relacionamento social. Mas aqui ele está pedindo um relacionamento social com esses dois a princípio. Porque esse aqui representa uma chaga mortal. Ok? A princípio vai entendendo isso. Então vocês entendem que isso aqui, olha, ou seja, se eu quiser que as pessoas entendam uma coisa só, eu posso dizer, eu mesmo sou o pai, eu mesmo sou a mãe, eu mesmo sou a mãe, e eu mesmo sou o filho. Sou o filho, né? Esse filho pode ser por relacionamento social, porque ele é o fruto, ele é a glória de um corpo comum. Dependendo como você trabalhar com ele, ele gera muitos frutos, né? Pai e mãe, Bíblia significativa. Esse é o título. Quando Deus criou o corpo vivo, ele criou com 2 espíritos, e este 2 espíritos já estava na glória da sua consciência antes mesmo da criação física e emocional, da vida e do corpo, ok? Ou seja, quando Deus falou assim, eu vou criar um homem, então ele já tinha isso na consciência dele. Já tudo era espiritual, era igual a ele mesmo, porque ele é espírito e essa consciência era espírito, até que ele fosse formar a matéria e dar vida para aquelas matérias, que são 2, né? São 2 matérias. Então, até que isso tudo estava na consciência dele antes que ele formasse essa matéria, ok? Entenda isso, ok? Sendo estes 2 vida e corpo, e estando ele no mesmo espaço de corpo. E se não estiver no mesmo espaço de corpo, ele transforma a postura política social.
Se ele não estiver no mesmo espaço de corpo, ele transforma a postura política social. Essa transformação da postura política é deixar, muitas das vezes, a sua vida e o seu corpo e dedicar os frutos. Porque em determinada situação, o fruto ele tem a mesma postura do que Cristo. Ele tem a mesma postura. Cristo está em cima e o fruto do homem está por baixo. Naquele tempo, você lembra, como eu tenho dito, Jesus voltou como fruto comum, voltou e sacrificou esse corpo, que estava coabitado junto com Emmanuel. E sendo a vida para movimentar o corpo e o corpo para movimentar a vida, estando um por diante do outro em um mesmo espaço de corpo, ok? A gente sempre precisa, hoje em dia, no Cristo, essa vida, ela não tem vida. Eu já tinha deixado aqui uma preparação, ok? Para a gente entender. Vida e corpo, Deus criou isso aqui, na glória. Aí depois, no Cristo, ele transformou essa vida em espírito e esse corpo permaneceu parado. Parado, o que eu quero dizer? Esse espírito era vida aqui. Para ele formar o corpo, eles são esses dois, vida e corpo. Aí esse espírito, aí abandona esse corpo e forma espírito. Aí entra outro corpo no lugar dele. Então esse espírito, ele vai habitar num corpo estranho. Um corpo estranho. Esse corpo estranho, você pode transformar ele em espiritual. Aqui, ó, igual está aqui em cima aqui, ó. Se esse corpo aqui for espiritual, então os seus frutos estarão bem aqui, porque aqui você vai ter a sua origem, a palavra da vida, e esse corpo aqui é espiritual. Beleza, irmão. Então você vai formar bom fruto aqui. Mas em princípio, Deus preserva essas estruturas no Cristo, palavra, vida, corpo e glória. Ok? Glória para fruto, né? Até então, essa palavra da vida aqui, ela é isso aqui, ela transformou isso aqui, dessa forma aqui. Desabitando do seu corpo, formando, preserva a sua origem, e aqui um corpo estranho para ele. Se esse corpo é espiritual, ele forma ato consciente aqui, relaciona bem a sociedade. Se não for espiritual, ele vai criar uma física positiva e uma física negativa e vai colocar essas confusão dentro da sociedade e ninguém vai entender nada. No entanto, Deus tinha na sua consciência dois corpos, né? Sendo o macho e o fêmea. Ele tinha na sua consciência. Então, se ele estava na consciência, esses dois machos, esses dois fêmeas, estando na consciência de Deus, ele não é matéria, ele é um espírito ainda. A vida e o corpo ainda está em espírito. Ele não tinha transformado a matéria deles. Então Deus já tinha Adão e Eva na sua consciência, antes dele formar essa matéria. Eu ainda digo mais, eu só estou trazendo essa ideia para a gente entender os processos, porque eu ainda tenho essa consciência que Deus tinha isso tudo aqui, tinha não palavra porque não era profeta, mas ele tinha espírito que era dele mesmo, e ele tinha vida, ele tinha corpo, ele tinha glória. Então, na consciência dele, naqueles 4 espíritos, ele tem um homem em pé. E esse homem em pé poderia representar tanto o Adão e tanto a Eva, com esses 4 espíritos, certo? Mas no decorrer do dia, Deus está criando uma estrutura no Cristo para que a gente fique informado, para que essa estrutura seja os nossos escudos, as nossas proteções, para que nós possamos compreender que Deus governa. Entende, irmão? Uma prova. O homem incrédulo, ele sempre pede uma prova. As piores provas que o homem pediu na sua incredulidade é de um governo físico e emocional. Quando veio o governo físico e emocional, aí ele provocou um escândalo e todo mundo caiu por terra, porque Deus, ele é espírito, não é físico e nem emocional. Ok? Deixa esse negócio de anticristo, sacrifício de corpo vivo para lá, irmão. Para de ficar propagando isso.
Deixa Jesus para lá. Deus não vai aceitar esse nome para Cristo, tá? Não vai aceitar. Se vocês ficarem aí confessando Jesus, vocês vai gerar crise em vocês, como aconteceu até no dia de hoje, porque sobre esse nome Jesus tem o escândalo da cruz. Aqui, ó, mais uma prova para vocês, para mostrar para vocês que este Jesus, ele nunca foi Cristo. Esse Jesus nunca foi, ele, de uma certa forma, ele nunca foi Cristo. Por quê? Olha aqui, vida e corpo. Aqui está ato positivo, ato negativo. E aqui nasceu Jesus, certo? Nasceu aqui no Cristo mesmo. Aí, olha só. Quando Deus falou para o homem ali naquele texto bíblico que nós lemos, vamos ler de novo para a gente entender de novo. Só para a gente entender. Portanto, deixará a glória o seu pai, a sua mãe, a sua vida e o seu corpo, e apegar-se-á ao seu corpo, e ambos serão um só corpo. Olha só, ambos serão. E ele estava nu, e ele não se escandalizou. Porém, o que acontece? Esses dois aqui, vida, Adão e Eva, tá fora do Cristo, não tem Cristo. Mas aí, quando as pessoas entendem que essa glória de um corpo comum veio cá e sacrificou o Adão, o Emanuel, o Adão, da mesma forma, acabou, irmão. Esses três aqui, tudo caiu. Aí o que ficou é só Cristo, porque o Cristo, ele é Espírito. Quando ele tiver nascido aqui, deixou Adão, deixou a Eva, nasceu Cristo. Se nasceu Cristo, ele é palavra, ele é Cristo. Ele não tem vida e ele não tem corpo. Ele não tem vida, não tem corpo. Cristo é nu, está limpo. Ele não tem nada. Aí o que apareceu aí no sacrifício foi o Adão. Foi o Adão. A imagem dele, o que apareceu na imagem de Adão, foi Jesus. Jesus que sacrificou Adão. Aí eles ficaram militando, ato positivo, ato negativo. Aqui dentro, ficaram lutando entre eles, certo? Ficaram aí, ó. Eu tô me sentindo bem, tô me sentindo mal, né? E relaciona esses problemas todos para a sociedade. Só confusão. Dois corpos para dois espíritos, sendo o espírito e que ainda estiver na consciência da glória de Deus, a vida e o corpo, sendo o príncipe vida e corpo, né? Sendo príncipe vida e corpo e da mesma forma, e representando o sexo macho e um sexo fêmea. Já entrando em uma ideologia. Os dois príncipes que Deus tinha na consciência, né, já estava tendo dito isso antes, são dois corpos, né? Adão ia segurar o espírito da vida e a Eva segurar o espírito da corpo, como está aqui. Mas se vocês quiserem entender, você pode colocar a palavra aqui, vida aqui, corpo aqui e glória aqui para Adão. Aí você pode colocar, né, da mesma forma, palavra aqui, vida aqui, corpo aqui e glória aqui para Eva. E eles ficam a mesma situação. Mas como Deus vai fazer uma caminhada, vai fazer uma demonstração de tudo que Ele criou, da consciência que antes estava habitado na glória e agora está desabitado para servir aos corpos, o bem e o mal dos corpos. O Cristo, a consciência de Deus desabitada da sua glória. Sendo que este ideal formaria quarto espírito na glória da sua consciência. E sendo assim, ele precisaria de 4 príncipes para aplicar este espírito para a formação da glória de um corpo comum. Então, ele precisaria de 4 príncipes para ele formar essa glória, ok? Vou continuar a fazer uma segunda parte, né, desse blog. Aí a gente vai fazer uma segunda parte e vamos continuar, ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.